boa tarde aos amigos da TV 247. Ainda não. Léo? Léo? Léo, tá me escutando? Você fez certinho, Léo. Você estava no ar, eu que estava trocando ainda. Você estava trocando Eu estava trocando, mas você fez certinho, era isso mesmo. Na hora que chegar no zero, você começa a falar que o Hangouts já corta para você. Entendi. Faz a abertura direitinho aí. Eu não estava achando você. Então, boa tarde aos amigos da TV 247. Véspera de feriadão, né? Feriado longo, proclamação da República, tal, tudo mais. Embora o Brasil não seja mais uma república, né? Mas estou aqui com o meu amigo Leonardo Stupa para a gente fazer mais um Léo ao Quadrado e um dia de muitas notícias, viu, Léo? Muita notícia mesmo. Ô, Léo, seria o Brasil uma res elítica? Porque res pública seria coisa do povo. Agora que o Brasil é das elites, seria o Brasil uma res elítica? Eu não sei, Léo. Mas, Léo, hoje teve notícias muito interessantes. A mais importante do dia, a meu ver, é o fim do programa Mais Médicos, né? E quem anunciou, na verdade, o final do programa Mais Médicos foi o governo cubano, né? O governo cubano em protesto aí em relação ao bolsonarismo, né? Que tem muita hostilidade em relação ao programa, né? Vou ler a notícia para você aqui, ó. Em protesto contra o presidente eleito no Brasil, Cuba abandonou o programa Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde cubano, Bolsonaro, com referências diretas, depreciativas e ameaçadora à presença de nossos médicos, declarou e reiterou que modificará os termos do programa, com desrespeito à Organização Pan-Americana de Saúde. Olha os dados. Em 5 anos, 20 mil médicos cubanos atenderam 113 milhões de pacientes. Mais de 700 municípios brasileiros tiveram um médico pela primeira vez na sua história. E a gente publicou a íntegra do documento. É gravíssimo, Léo. Assim, imagina, 700 cidades que nunca tinham visto um médico na vida não terão mais médicos em função do fator Bolsonaro, né? Queria começar falando sobre esse tema com você, e depois a gente tem o novo ministro das Relações Exteriores, que também é um cara muito estranho. A gente já tem 2 superchats aqui, Léo. Vou começar pelo Edilberto Pires, dizendo. Ele começa aqui nos atacando, né? Perguntando: vocês são pagos pelo PT? É voluntário? Né? O que o PT certamente espera dos comunicadores? Querido, a gente é pago por pessoas como você que tem feito superchat, que tem apoiado o canal, que são assinantes, que são membros, e também pela própria publicidade do site e do YouTube, que vem em função da audiência. Mas você acabou de contribuir para a comunicação progressista, né? De novo, ele manda aqui mais um superchat. A gente começou hoje com 2 superchats opressores, vamos dizer assim, né? E aí já passo a bola para você. É muito interessante quando alguém faz uma pergunta e responde a pergunta imediatamente. Ele manda um pagamento para a gente e pergunta: vocês são pagos pelo PT? Eu acho que serviu para ele concluir como que a gente é pago. Muito obrigado, colega. A gente somos pagos por pessoas como você que compreendem a importância do nosso trabalho e, de certa forma, contribuem para o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Você não apenas perguntou, como você respondeu. Agora, indo para o assunto de hoje, que coisa extremamente sem nexo que a gente começa a viver nesse momento, né? Enquanto o mundo inteiro financia cursos de medicina, o mundo desenvolvido financia cursos de medicina em países subdesenvolvidos para ter abundância de médicos, o Brasil, para fazer sua campanha de fake news, depreciou os médicos cubanos, que são aceitos de braços abertos ao redor de todo mundo. E o brasileiro que acha que com isso Cuba perde está muito enganado. E olha, Léo, hoje o mais desesperador não é apenas o revogar do programa Mais Médicos por Cuba, é como que os bolsonarianos estão respondendo a isso. Você vê que os caras não têm a mínima noção da nossa necessidade dos profissionais cubanos, que eles estão respondendo: mas olha, o programa Mais Médico era um programa em que o governo brasileiro mandava dinheiro para um governo comunista para subsidiar ditaduras comunistas e os médicos não estavam recebendo pagamento. E hoje eu recebi o Rodrigo Rossi, que acompanha meu canal há muito tempo, ele falou: é uma pena porque minha esposa é médica cubana, ela adora o que faz. E eu queria comentar, antes de entrar, lógico, nos resultados econômicos, eu acho que a gente tem que explorar muito esse assunto. Quais seriam os resultados econômicos? Como que o brasileiro, inclusive de classe média, perde? Isso tudo a gente precisa falar, porque menos médicos no Brasil significa maior procura pelo profissional médico, então até a pessoa que tem condição de pagar plano de saúde pode sair do limiar de corte do plano de saúde.
podemos esperar aumento no plano de saúde, podemos esperar aumento no atendimento particular e, obviamente, o dinheiro do SUS, que já está sofrendo uma certa restrição, ele se torna insuficiente à medida em que o SUS precisa aumentar o pagamento dos médicos brasileiros, porque dificilmente vai conseguir médicos pelo preço que ele tinha no programa Mais Médicos. Mas eu recebi mensagens hoje de bolsonarianos falando coisa desse tipo, e aí eu lembrei. Eu, Leonardo Stoppa, não estou contando uma história distante de uma pessoa que me contou, não, estou contando uma história minha. Eu fui subsidiado pelo governo da Inglaterra para fazer um curso de ciências políticas e economia na Inglaterra, e a contrapartida seria que, ao começar a trabalhar na Inglaterra, parte do meu salário ficaria para o governo inglês. É uma coisa que é tão criticada nesse modelo Mais Médicos, mas quando a gente conta que isso acontece na Inglaterra, eles se assustam e falam, como assim? Mas lá não é comunista. Traga aí o superchat, Léo. Agora eu tô vendo aqui que estão chegando. É o Edilberto dizendo que ele não é opressor, que ele é inclusive assinante seu, Léo. Eu me expressei mal, eu tinha compreendido mal, porque ele tinha feito essa questão, né? Eu achei que podia ser um bolsonarista, mas não é um bolsonarista. Ele disse que, inclusive, é apoiador do seu canal, Leonardo Stoppa, e ele fez. Obrigado, Edilberto. Então é só para explicar para o Edilberto que o financiamento da TV 247 se dá através dos assinantes, dos membros do canal, do Superchat e, naturalmente, da publicidade que também vem pelo YouTube, enfim, pelo Hangouts, de maneira geral. Então, queria agradecer, muito obrigado e desculpe aí o mal entendido. Sobre a questão dos cubanos, Léo, os médicos cubanos atuam em várias partes do mundo, inclusive na Inglaterra, inclusive nos Estados Unidos, através dos contratos que são feitos com as organizações pan-americanas de saúde. Mas por quê? O Bolsonaro falou tão mal de médico cubano, de que tinha que mandar médico cubano embora, o governo cubano sentiu que os médicos não estariam seguros no Brasil bolsonarista, e a decisão do governo de Cuba foi de romper a parceria com o governo brasileiro. Muitas pessoas que nunca tinham visto um médico na vida ficarão sem atendimento médico, Léo. É, exatamente. E nesse momento, Léo, o que a gente precisa trazer para que talvez os neurônios dos bolsonaristas comecem a pensar sobre até quando vale a pena continuar deixando de prestar atenção na lógica para prestar atenção no discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre tem uma resposta para toda a porcaria que ele faz. Ele sempre vem com uma desculpa, mas o que eu gostaria de falar com os eleitores do Bolsonaro é que o Bolsonaro pode dar desculpas e todos os eleitores do Bolsonaro juntos podem copiar e colar essa desculpa. Mas todas essas desculpas copiadas e coladas não vão se transformar em um atendimento médico. O que eu quero dizer é que o Bolsonaro pode dar todas as explicações do mundo, que isso não substitui um atendimento médico. E eu começo a falar a respeito desse caso que é muito explorado pelo Bolsonaro, de dizer que parte do salário dos médicos cubanos vai para a ditadura cubana. Primeiro, na ditadura cubana, as coisas são bem diferentes da ditadura financeira brasileira. Aqui no Brasil, quem pode estudar para ser médico é só filho de médico. Lá em Cuba tem um sistema em que o governo usa esse programa Mais Médicos para continuar formando médicos. Então é natural, e eu falo com toda sinceridade, se você tivesse condições de perguntar para todos os estudantes brasileiros que têm o sonho de fazer medicina, mas sabem que não têm condições de fazer medicina porque é um curso muito caro, se você perguntasse para eles se eles gostariam de ter a oportunidade de fazer um curso gratuito e depois parte do salário deles ser descontado para pagar esse sistema no futuro, certamente eles diriam sim. E eu volto a falar, o sistema inglês é exatamente isso. As pessoas estudam, terminam o curso, depois ajudam a colocar no pote desse sistema de inclusão educacional. E outro ponto, o que importa para o brasileiro que precisa do médico cubano, que o dinheiro desse médico cubano está indo para Cuba. Eu pergunto porque essa informação trazida pelo Bolsonaro atingiu a sociedade brasileira com requinte de crueldade, de imbecilização. Foi uma imbecilização de alto nível. Vamos pensar o seguinte, o nosso povo brasileiro sofre por carência de médicos, o nosso sistema de saúde é deficitário em médicos, o médico brasileiro não quer trabalhar no interior e a falta de médicos vai inflacionar o preço do médico no Brasil. Aí eu pergunto para você,
pobre. E agora eu tenho a sorte de ver que temos na presidência da República um cara que vai ter condições de explicar para o pobre de direita o significado de ser pobre de direita. Então, o Bolsonaro vai ser útil pelo menos nisso. Eu tentei por 3 anos explicar o que é pobre de direita e não consegui. O Bolsonaro está conseguindo em menos de 3 meses. Mas aí eu pergunto para você, pobre de direita, que precisa de um atendimento médico, que precisa de um médico ou por um preço mais baixo, ou um médico público, que tem consciência que faltam médicos no Brasil. O que importa se parte do dinheiro do médico cubano estava indo para Cuba, se esse médico estava sendo pago para te atender? Nesse momento, Cuba retira os médicos, o Brasil perde 20 mil médicos, várias localidades deixarão de ser atendidas, porque eu tenho certeza que um médico brasileiro não vai deixar de ficar na capital para ir para o interior, e como se não bastasse, hoje o sistema de saúde brasileiro, o SUS, vai precisar de decidir ou se ele aumenta o orçamento para ter condição de contratar médicos brasileiros com o orçamento que ele utilizava no Mais Médicos, ou se ele abre mão do atendimento médico, que é exatamente o que as elites querem. Olha, agora vocês vão fazer o seguinte, vão acabar com o Sistema Único de Saúde, vão acabar com o atendimento médico para que as pessoas morram nas filas e tenham aí essa dependência do sistema privado de saúde. Então, se o bolsonariano continuar defendendo essa medida do Bolsonaro, copiando e colando a justificativa de que o Bolsonaro fez uma proposta para que os médicos mostrassem que eles são capazes, é por isso que eles foram embora, porque foram humilhados. É dizer que uma universidade de Cuba não tem a mesma qualidade de uma universidade brasileira. Se for para continuar humilhando, a gente vai embora. Eles foram embora. Agora, se os bolsonarianos vão continuar com esse discurso, mesmo sabendo que são essas atitudes que estão tirando dos brasileiros o pouco que foi conquistado, eu falo com toda sinceridade, nós estamos numa sociedade a despencar, não por causa de um Bolsonaro que está no poder, mas por causa de um povo que quer continuar insistindo no erro. Léo, deixa eu trazer aqui as mensagens. O Edilberto aqui está esclarecendo. Sou 247 há muito, deixei a mídia golpista. Sou 24 horas por dia, 247. A Cristiana dizendo, lamentável o fim do Mais Médicos. Os médicos que reclamam nem por todo o dinheiro iriam para as cidades onde estão os cubanos, que é o que você está colocando. Mas hoje a cabeça está no Lula e o depoimento vai ser filmado e transmitido, né? Estamos aqui esperando as imagens, evidentemente, para poder trazer as imagens do Lula nesse depoimento de hoje também. Queria agradecer a Alda, que se tornou membro do canal, e vou destacar aqui, Léo, também... Nájila Holanda dizendo que médicos brasileiros são 90% mercenários, opinião dela aqui sendo colocada, né? E eu queria destacar a coluna do Alex Solnick. O que diz o Solnick? Estupidez ideológica tira 8 mil médicos do Brasil, Léo. 8 mil médicos indo embora justamente por um preconceito ideológico. O paciente, ele não quer saber se o médico é cubano, jamaicano, americano. Ele quer saber o seguinte... Se o cara entende, se ele é cursado. Aliás, Cuba tem uma expectativa, para quem fala de Cuba, né? Cuba tem uma expectativa de vida superior à do Brasil, né? Então, ou seja, lá eles desenvolveram uma medicina de qualidade internacionalmente reconhecida. 8 mil médicos indo embora, Léo. Sim, Léo. E aí, o mais importante que a gente precisa falar é sobre o efeito disso. Além da gente ter um problema de saúde pública, porque a diminuição no número de profissionais de saúde é um problema de saúde pública. A gente precisa admitir que para resolver esse problema de saúde pública, o governo vai ter que procurar mais médicos. Mas o programa Mais Médicos foi suspenso pela parte de Cuba. Aí eu pergunto, será que os médicos norte-americanos vão querer vir para o Brasil? Eu estou perguntando isso porque a proposta do Bolsonaro e dos eleitores do Bolsonaro é um rompimento diplomático com Cuba. Afinal de contas, Cuba é comunista. Cuba mandava médicos para o Brasil, vamos pensar aí, R$10 mil por mês seria a despesa com os médicos. Será quanto que vai custar agora nessa parceria brasileira com Estados Unidos e Israel? Será que algum médico norte-americano vai querer vir para o Brasil para integrar o Mais Médicos capitalistas? Será que o Brasil vai trazer médicos de Israel? Não, o Brasil não vai trazer mais médicos. O Brasil acabou com o programa Mais Médicos e agora a gente tem uma redução na quantidade de médicos em território nacional e a tendência natural é que isso inflacione o valor de todo produto relacionado à medicina. O que significa que ainda que você se ache aí não atingido por esse modelo porque você tem um plano de saúde, a tendência natural é que o plano de saúde suba por causa
da diminuição dos médicos. Vamos concordar que a maior procura por um produto faz esse produto aumentar o preço. Então a expectativa que a gente tem é, obviamente, menos atendimentos. Com menor atendimento dentro da rede pública, a gente vai encurtando a quantidade de pessoas que podem ter acesso à rede privada, porque a tendência natural é que a rede privada aumente o preço. Então, se a classe média baixa tinha condição de acessar um plano de saúde, agora esse plano de saúde aumenta o preço e continua atendendo a mesma quantidade de pessoas, só que por um preço mais alto. É um novo equilíbrio de mercado. Então, a gente começa a ter uma situação em que as pessoas mais pobres vão ter que morrer nas filas do SUS. E não porque a gente não tinha profissionais, é porque nós mandamos os profissionais irem embora por causa de uma política de crítica. Porque o Bolsonaro ele não soube falar bem de absolutamente nada que foi feito nos governos anteriores. Para se eleger, ele precisou partir para falar mal de tudo. Qualquer coisa que foi realizada durante os governos anteriores, tanto o Bolsonaro quanto os seus eleitores se treinaram no sentido de falar mal. Então, tudo bem, você pode falar mal do mensalão, mas não tem como falar mal do programa Mais Médicos. Tem coisa que está aberta à discussão, tem coisa que está aberta à crítica, mas existem coisas que você não pode politizar, porque você só prejudica o seu país. Então, politizar o Mais Médicos foi a coisa mais idiota do Bolsonaro. Pode ter certeza, Cuba não precisa desse dinheiro que vai do Brasil para pagar essa quantidade de médicos. Pois é, porque tinha eleitor do Bolsonaro que achava que tudo era um grande esquema para dar dinheiro para Cuba e não para cuidar da saúde das pessoas, né? E aí a gente cai no preconceito e na burrice, na estupidez ideológica, como bem colocou o Alex Solnick na sua coluna. Léo, por falar em ideologia, hoje o Bolsonaro anunciou o ministro das Relações Exteriores, né? Não poderia ser uma escolha mais surpreendente, né? Quem que ele escolheu? Um cara que ninguém conhece, chamado Ernesto Araújo, né? Não era nem embaixador, vou te falar, olha que interessante. Tweet do Bolsonaro: a política externa deve ser parte do movimento de regeneração que o Brasil vive hoje. E aí ele informa a nomeação do Ernesto Araújo, diplomata há 29 anos e um brilhante intelectual, né? O que é esse brilhante intelectual? É um cara que mantém um blog onde ele usa o próprio nome para chamar o PT de partido terrorista, né? E ele é chefe do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos, né? Ele foi... tá aqui, ó. Ele chegou a escrever num post dizendo: fascista é o nome dado pelos comunistas a qualquer inimigo do regime de terror que o PT pretende instaurar ou reinstaurar no Brasil. Ele é um crítico do globalismo, do que eles chamam de globalismo e de marxismo cultural. Ninguém apostava nesse cara, né? As pessoas falavam de Graça Lima, que é um embaixador respeitado, um outro que foi ouvido pelos filhos do Bolsonaro, mas eles pegaram um cara de extrema direita que foi localizado no Itamaraty, totalmente fora da tradição. Isso aí não tem chance de dar certo, né? O que pode se prever, se antever no Itamaraty, é uma mega rebelião contra um cara de baixa hierarquia que mantém um blog que chama o PT de partido terrorista. Realmente, olha, o Brasil está caminhando para um negócio muito estranho, viu, Léo? É exatamente o que eu tenho dito aqui, Léo. O Bolsonaro está utilizando essa estratégia de colocar pessoas conhecidas para dar uma resposta social. Então, no momento em que o eleitorado do Bolsonaro pergunta: olha, mais um ministro, o que esse ministro é? Aí o eleitorado do Bolsonaro vai procurar o passado desse ministro e vai ver que é um outro Bolsonaro, é uma pessoa que ficava só criticando o PT. E isso acaba mantendo esse círculo de popularidade. Mas também precisamos admitir que esses ministérios que estão sendo ocupados aí por determinadas pessoas que, digamos e convenhamos, elas não têm muita compatibilidade com o governo, mas têm uma compatibilidade com popularidade, são ministérios inúteis no governo do Bolsonaro. Isso porque quando a gente pensa em Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, relações, para que relações exteriores, sendo que o Brasil torna-se... Não existe relações exteriores numa colônia. Você já viu falar no período colonial algum país ter ministro de relações exteriores? São cargos figurativos. Por quê? Ministro de relações interiores subentende-se um cara que vai representar o Brasil nos interesses internacionais. Mas uma das condições para o Bolsonaro ser eleito no Brasil é o Brasil abrir mão de interesses internacionais e ter uma relação
unilateral com os Estados Unidos. Então, nesse momento, no lugar de colocar um ministro de Relações Exteriores para gerar problema para o Brasil e bater de frente com a política de submissão do Bolsonaro, eles colocam uma pessoa que está procurando fama, provavelmente vem aí candidato nas próximas eleições, exatamente porque já começou a proposta de governo dele, e olha, proposta de governo que deu certo ultimamente é não falar o que vai fazer, só criticar o PT. E aí a gente já vê que já se alinha já com 2022, com os interesses de Bolsonaro 2022 de aumentar de repente a bancada na Câmara ou no Senado. É muito louco o que está acontecendo, Léo. Deixa eu agradecer aqui a UT pela liberdade de expressão, participando aqui do Superchat. Valéria Guerra, leia Brasil e vire Brasil, Lula livre, impugnação, tal. Ana Lima chegou como membro do canal, obrigado, Ana, também. E tem mais um Superchat aqui rolando, mas agora eu não estou conseguindo abrir, deu um pau aqui. Assim, o Salles, sou de esquerda progressista e pelo jeito serei taxado de terrorista por criticar a direita e buscar a verdade. A questão é, são milhões que pensam como eu e vocês. Haja cadeia, ele está dizendo, né? O filho do Bolsonaro disse que vai prender 100 mil pessoas. Michele Anjos chegando aqui como membro também, Léo. Olha, eu vou ler um texto para você, publicado no blog do futuro chanceler brasileiro. Você vai cair para trás, Léo. Né? Olha só, tá? O texto dele se chama Trump e o Ocidente. Ele escreveu um texto sobre Trump. Ele fala, o inimigo do Ocidente não é a Rússia nem a China. Não é um inimigo estatal, mas é sim um inimigo interno, o abandono da própria identidade. E um inimigo externo, o islamismo radical, o qual, entretanto, ocupa lugar secundário em relação ao primeiro, pois o islamismo só representa ameaça porque encontra o Ocidente espiritualmente fraco e alheio a si mesmo. Ele fala, somente um Deus poderia ainda salvar o Ocidente. Um Deus operando pela nação, e talvez, principalmente, a nação americana. Né? Então ele é um cara que faz a defesa dos Estados Unidos, faz a defesa desse cristianismo radical também, se coloca contra o globalismo, se coloca contra o islamismo, né? Então o cara vem falar que Deus pode vir salvar o Ocidente, né? É uma coisa muito estranha, um pensamento meio de natureza radical religiosa, Léo. Não é radical não, Léo. É um alinhamento de submissão e eu consigo identificar de uma forma bem clara qual que é a onda desse cara. Primeiro, se a gente está falando de um diplomata, a gente está falando de uma pessoa que para passar num concurso, ela teve que estudar muita coisa e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Quando você... apesar de não ser uma pessoa alienada, vamos pensar o seguinte, para o cara passar, e eu comecei a estudar exatamente porque o meu sonho era fazer um concurso para diplomata. Para você passar num concurso para diplomata, você tem que ter um conhecimento profundo sobre as coisas. No momento que você atinge um conhecimento profundo sobre as coisas, você precisa mandar mensagens a respeito do lado que você está. Ele sabe muito bem que o que ele está falando não faz sentido nenhum, assim como quem assiste ou lê o que ele faz, sabe muito bem que ele está mandando uma mensagem ou para os sionistas, ou então para os banqueiros americanos, a mensagem do tipo, olha, eu, como diplomata brasileiro, estou disposto a colocar o Brasil submisso a você. Isso é uma forma, digamos que o blog dele, na verdade, não é um blog de opinião, é um blog de submissão, e é importante que as pessoas entendam esse tipo de mensagem. Trata-se de uma pessoa que sabe muito bem que o que ele está falando é uma larga bobagem, ele sabe disso, ele estudou para passar num concurso de diplomacia, não é uma coisa fácil, é um concurso bem disputado, ele estudou dentro do Rio Branco, que prepara as pessoas para as pessoas realmente não serem ludibriadas, só que ele sabe muito bem que existem formas de você mandar mensagens para os donos do mundo, para que os donos do mundo te permitam participar do fatiar do bolo que seria distribuído entre os pobres, mas decidiram distribuir apenas entre eles. Então, isso que você considera aí uma grande loucura, na verdade, não foi uma grande loucura, é uma mensagem de submissão. No momento em que um cara que sabe muito bem a situação da disputa de Israel com o resto do mundo não tem nada a ver com islamismo, não tem absolutamente nada a ver com religião, é simplesmente uma disputa por interesses econômicos, a religião é um pano de fundo para tudo isso. No momento que um diplomata coloca esse papo a respeito de islamismo, que tem que acabar, que isso é o problema e que os Estados Unidos são legais, ele está mandando uma mensagem clara, olha, Estados Unidos podem investir em mim porque eu estou dentro do Brasil disposto a entregar tanto o Brasil quanto o brasileiro para vocês assim, ó, de bandeja. Eu sou o cara ideal para trair minha pátria por vocês. Ô, Léo, só para trazer uma informação importante, voltando, né, recapitulando a questão dos mais médicos, recebi uma informação importante.
o governo brasileiro suspendeu a criação de novos cursos de medicina no Brasil por 5 anos, né? Então as pessoas precisam entender, não tem mais médicos, não tem médico cubano e não tem mais médicos sendo formados nas universidades. O que a gente vai ter? Lei da oferta e da procura. Menos oferta de médico, o preço aumenta, né? Então a medicina vai se tornar cada vez mais um serviço de elite, né? A qualidade, os indicadores de saúde no Brasil tendem a piorar, né? E os médicos brasileiros, né, que vivem nos grandes centros vão cobrar mais por suas consultas, ficarão mais ricos, e o Bolsonaro cede, então, ao lobby, né, ao lobby dos conselhos de medicina espalhados aí pelo Brasil, que sempre foram opositores à expansão da oferta de médicos no Brasil. Explica esse ponto pela lógica da economia, Léo. Sim, Léo, olha, é o que está acontecendo desde o início do programa Mais Médicos. A gente vem sofrendo aí uma pressão dos conselhos de medicina, e não é só dos conselhos de medicina, não, de todas as organizações que reúnem médicos. Isso porque, no momento em que você traz mais médicos, você traz concorrentes para os médicos brasileiros. Aí, eles já levantaram todos os tipos de teorias, já levantaram teorias que os médicos não são preparados, já levantaram teorias extremamente complexas, e inclusive já fizeram propostas de fazerem provas impassáveis, eu nem sei se existe essa palavra, provas impassáveis para que os médicos cubanos fossem reprovados e não tivessem aí a capacidade de entrar no Brasil. Qual que é o grande detalhe desse programa Mais Médicos? O programa Mais Médicos não é um programa para dar oportunidade para o médico cubano trabalhar no Brasil. Muito menos do que isso. O programa Mais Médicos é um programa que tem o interesse de satisfazer a necessidade de médicos no território brasileiro. Isso porque, quando você traz médicos de fora, você aumenta a oferta de atendimentos médicos, e isso causa 2 efeitos. O primeiro efeito é que quem não era atendido passa a ser atendido. O segundo efeito é que a disputa por médicos diminui. Isso significa que as pessoas que antes tinham que correr para uma clínica particular, porque aquela posição lá no SUS não consegue ser ocupada, porque não tem médico brasileiro que quer ocupar, agora ele chega lá, às vezes é uma coisa simples, às vezes é aquele resfriado de criança, o médico passa aquela receita, resolve o problema. O grande problema do programa Mais Médicos é que o programa Mais Médicos ele vem de outra cultura, uma cultura mais social. Cuba, ela não é uma ilha comunista só no governo, ela é uma ilha comunista também na educação, de forma que as pessoas são muito mais dadas. Léo, eu tive uma experiência muito interessante, eu estava tossindo quando eu estava em São Paulo por causa da obra lá no prédio, você lembra que eu ficava só tossindo, e durante um programa meu, um rapaz, que é o Rodrigo Host, mandou uma mensagem para mim assim: Léo, a minha esposa é médica cubana, ela falou que para você resolver seu problema, você tem que tomar isso, isso e isso. Ou seja, durante um programa meu, eu tive um ato solidário de uma médica cubana que não mandou para mim uma conta depois. Aí você vê que a cultura é diferente. O problema é o seguinte, as culturas entram em choque. No momento em que os médicos cubanos chegam ao Brasil, com, primeiro, a vulnerabilidade de não serem cidadãos brasileiros, é a primeira vulnerabilidade. A segunda, uma cultura extremamente comunista, no sentido de querer fazer pelo próximo, eles sofrem aí um choque com a cultura dos médicos brasileiros, que são treinados para serem egoístas. É mais ou menos assim, enquanto o médico cubano, ele vê na medicina uma forma de fazer bem ao próximo, com todo o respeito ao médico brasileiro que não pensa desse jeito, o médico brasileiro, ele pensa que a medicina é uma forma de ganhar dinheiro. Aí entram em choque as culturas, e isso causa um problema bem sério. Foi aí que as organizações de médicos começaram a fazer campanhas contra os médicos cubanos. Essas campanhas não davam certo, porque os médicos brasileiros eles eram ridicularizados no momento que eles tentavam fazer campanha contra os médicos cubanos. Mas, no oba-oba do Aécio Neves, a campanha contra os médicos cubanos começou a crescer. O Bolsonaro assumiu a rabeira dessa campanha e agora conseguiu acabar com o programa. O que acontece em termos econômicos? A retirada dos médicos cubanos do território nacional atende muito bem os médicos brasileiros, que os médicos brasileiros pensam o seguinte: olha, se eu tenho um concorrente, eu tenho que abaixar meu preço. Isso é natural. Olha, se o SUS está atendendo, a tendência é aquela pessoa ir no SUS. E aí aquela pessoa não vai vir aqui no meu consultório. Quer saber? Eu vou tentar abaixar ainda mais o preço do meu atendimento para ver se eu consigo pescar alguns ali do SUS. E tem outro problema sério, que é, infelizmente,
o caráter de alguns médicos brasileiros, e quem é da área de saúde sabe muito bem do que eu estou falando. São médicos que recebem aí para fazer um plantão de 8 horas, ou eles nem chegam a fazer um plantão de 1 hora, chega lá, passa no hospital, bate cartão e rapam fora, ou pior, eles ficam dentro do hospital fazendo plantão público, mas fazendo atendimentos particulares. Esses detalhes que são bem comuns a médicos brasileiros, obviamente não podiam ser realizados por médicos cubanos, por causa da fragilidade. Se um médico cubano tentasse dar calote no horário de serviço, ele ia levar um ferro danado. Se um médico cubano tentasse fazer atendimento particular durante o horário que ele estava contratado pelo SUS, certamente ele levaria ali um ferro danado. Então, tudo isso começou a criar um clima de maior atendimento médico no Brasil, porque ele começou a gerar responsabilidade no médico brasileiro. Olha, eu não posso mais fazer sacanagem com o paciente, porque senão o paciente vai falar mal do médico brasileiro e bem do médico cubano. A gente estava tendo uma disputa sadia dentro do Brasil de uma medicina egoísta, focada no dinheiro, com uma medicina de pessoas que foram educadas com premissas sociais. Esse choque ideológico e cultural dentro do Brasil estava criando uma situação muito interessante, porque estava melhorando o médico brasileiro e estava dando mais condições de atendimento para o paciente brasileiro. Agora a gente volta para aquela antiga realidade dentro da qual o médico não atende, fica dormindo dentro do consultório e fica por isso mesmo, porque o brasileiro não tem a cultura de chamar a polícia para fazer uma ocorrência no caso desse. Léo, o Ray, Lula Rousseff 247 da Silva, está dizendo: agora só falta o Bolsonaro se desentender com a Venezuela e a Venezuela cortar o fornecimento de energia elétrica para Roraima. A Nájila Holanda: tem o plano de saúde, vários médicos não atendem, só particular com consultas a partir de R$250 aqui em Garanhuns. Lindo, não? É um negócio lucrativo. Exatamente, você tem um plano de saúde, o médico deveria atender, mas veja bem, no plano não estou atendendo, está atendendo só particular, vira um grande negócio, enquanto menor a oferta de médicos, maior o preço. Por isso que os médicos foram tão refratários à questão dos médicos cubanos, né? Fora também o fato de que a medicina cubana ela tem uma linha da medicina preventiva, né? Muito mais do que a medicina que você vai lá para quando a coisa já degringolou. Ô Léo, outra coisa interessante aqui, olha, que eu queria te trazer é o seguinte: hoje teve uma reunião do Bolsonaro com os governadores, né? Só foi o governador do Nordeste, vários não foram. Olha, quem presenciou disse que foi uma coisa pavorosa, de que o Bolsonaro saiu cobrando de todos os governadores que privatizem tudo que eles têm, né? Além disso, o Mourão também anunciou ontem que a Petrobras pode vender a BR Distribuidora. Ou seja, a Petrobras, que descobriu o pré-sal, pode ser uma empresa de petróleo sem lojinha, né? Sem imposto, sem a possibilidade de distribuir o seu produto, né? Então, a gente está caminhando para um governo que claramente tem uma posição ideológica definida, né? Então, é contra os cubanos, mesmo que isso prejudique a saúde da população. Botou um chanceler que é trumpista, né? Claramente, a gente passa a ter pela primeira vez um chanceler que defende explicitamente o trumpismo, não é nem a política externa brasileira, e agora também o privatismo total na relação do governo federal com os governos estaduais. Ou privatizem tudo, ou não vão ter uma relação construtiva com o governo federal. Está colocado aqui, Léo. Exatamente, Léo. E nesse momento a gente consegue perceber que mesmo aqueles estados que se viram blindados porque conseguiram eleger governos de esquerda, agora eles começam a ter uma certa dificuldade. Para o Bolsonaro, em especial para o Paulo Guedes, é muito interessante começar fazendo pressão pela privatização das escolas, pela eliminação das escolas, tudo isso porque eles têm interesses nessas áreas, né? Eu não sei quanto tempo vai demorar para a sociedade brasileira entender o que fez. É lógico, a gente tem vários processos contra o Bolsonaro que estão pendurados na justiça, são processos suficientes para impugnar a candidatura do Bolsonaro, e como ele mostrou as garrinhas até antes mesmo de ser diplomado, pode ser que, de repente, a população, por força de um milagre, se levante desesperadamente contra tudo isso e consiga até anular as eleições. Claro que eu não acredito nisso, eu só estou falando que, de fato, existe, de direito existe essa possibilidade, mas, de fato, eu não vejo possibilidade disso acontecer. Mas uma coisa é fato, o Bolsonaro, aos poucos, ele está se fragilizando com essas medidas impopulares. Apesar da gente
perceber eleitores do Bolsonaro tentando defender as atitudes deles, usando as retóricas dele. Eu quero ver quando que explicar que o programa Mais Médicos não era bom porque parte do dinheiro ia para a ditadura cubana, quando que esse argumento vai realizar atendimentos médicos. Aos poucos o Brasil vai descendo a ladeira. Tá sem som, Léo. Desculpa. Gente, vamos lá. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu acabei de receber frases do Paulo Guedes na reunião com governadores, né? Diz o Paulo Guedes: o problema do Brasil foi a visão social-democrata. Vamos na direção contrária. Reforma, simplificação tributária, redução de tributos para focar em educação, saúde e segurança. Está na mão da classe política. Se apoiar reformas, rapidamente cresceremos e descentralizaremos recursos. Se não apoiarem, vão sofrer por mais tempo. Adam Smith puro. Vamos encolher o Estado. Agora é centro-direita, conservadora, liberal. Foram 30 anos de centro-esquerda. Mudou. Frases do Paulo Guedes no dia de hoje na reunião com os governadores. Eles acham, Léo, que eles estão com uma missão aí de, tipo, consertar o Brasil, né? Uma coisa assim que não é simplesmente governar, é mudar tudo, né? É mudar tudo que foi feito no Brasil nos últimos 30 anos, na visão deles. E o que mais me assusta, Léo, é que eles têm legitimidade para isso, porque eles não estão fazendo estelionato eleitoral, eles propuseram isso. O que mais me assusta nesse momento é ver a possibilidade deles realmente fazerem isso. E pior, isso pode ser um caminho sem volta, porque quando 100% do patrimônio público brasileiro for privatizado, só resta ao Brasil ser estrangeiro em sua própria terra. Já parou para pensar que nós, brasileiros, seremos turistas dentro do Brasil? Esse é um ponto que o brasileiro precisa refletir. Olha, nós não somos mais donos da nossa água, da nossa geração de energia. Tudo isso é uma coisa muito estranha. Olha, a Amazônia não é mais brasileira. Eles vão realmente fazer um dano ao Brasil que não foi visto, talvez, desde da separação das placas tectônicas, né? Talvez desde a Gondwana ou Pangeia, desde esse momento aí que as placas se separaram, o Brasil nunca teve um impacto tão grande quanto esse que eles querem realizar nesse momento. E eles vão conseguir, se a gente não tiver uma comunicação muito assertiva para reverter isso. Quem perde com isso? Obviamente são os mais pobres. Esse modelo extremamente liberal, ele não se incomoda com a morte dos mais pobres se isso for gerar benefício para os mais ricos. Isso é um problema sério. Quando você vê que o cara comemora o abandono de médicos de dentro do Brasil, você percebe que ele não está nem aí para as populações mais pobres. São as populações mais pobres que vão sofrer com a ida desses médicos, e para ele está muito confortável, Léo, porque quando começarem as mortes por falta de saúde pública, ele põe a culpa no PT. É só falar assim, não, o que está acontecendo hoje é porque o PT quebrou o Brasil e o SUS acabou. Mas espera aí, aquela história dos médicos terem ido embora não tem nada a ver? Não, porque eram médicos comunistas. Infelizmente, se a gente não tiver um trabalho muito sincronizado de comunicação, eles não apenas vão destruir o Brasil, como eles vão destruir o Brasil e colocar a culpa no PT depois. Léo, tá, estava vendo se estava com o microfone. Exatamente. Ô, Léo, essa questão do Itamaraty é muito preocupante, por quê? Porque o Bolsonaro ele deu vários sinais muito claros, né? Por exemplo, de que tirar o Brasil do Mercosul, de que, vamos dizer assim, promover um afastamento em relação à China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, a China que absorve hoje 27% das exportações nacionais, né? Então, se ele escolheu um cara para o Itamaraty que é claramente trumpista, que defende a submissão completa aos interesses dos Estados Unidos, a supremacia do Ocidente, né? Tem um discurso anti-China, anti-Rússia, esse cara vai tirar o Brasil dos BRICS, provavelmente. Esse cara é um cara que vai dizer que a China é uma bobagem, vai dizer que o Mercosul não vale nada. Eu me pergunto, será que as empresas brasileiras vão suportar a destruição econômica que será decorrente de uma política externa tão irresponsável? Olha, Léo, pelo currículo desse cara, ele já vai... Eu digo que o Bolsonaro ele já está começando um processo de deterioração, porque, olha, imediatamente, esse camarada que deve ser uma ovelha, assim, uma ovelha diferente, eu não vou nem usar o pejorativo não, porque ficou tão difícil isso ultimamente, ele que é uma peça deslocada do Itamaraty, ao ser chamado para chanceler, sendo um dos poucos membros do Itamaraty que é traidor da própria pátria, ele humilha todo o Itamaraty. Então a gente já vê que o Bolsonaro já começa a se distanciar das instituições.
E aos poucos, outras instituições já estão começando a reprovar esse pagamento de campanha do Bolsonaro, né? A gente tem um deslocamento, um distanciamento das Forças Armadas. O que eu estou vendo é o seguinte: aos poucos, essas atitudes loucas do Bolsonaro estão começando a derreter o apoio institucional que ele tem. Só que ele ainda consegue se manter, porque ele consegue manter a alienação da base das polícias e das Forças Armadas. Digamos que ele já perdeu os generais, perdeu a instituição Itamaraty no momento que ele pegou o pior de dentro do Itamaraty e colocou como chanceler. O que ele está fazendo, se você prestar atenção, o que o Bolsonaro está fazendo ultimamente no Brasil é pegar o pior de cada área e colocar como chefe. Isso está causando um desgaste institucional. Você já parou para pensar que dentro do Itamaraty tem vários membros lá com extremo nacionalismo, eles foram prejudicados, eles foram desprezados e foi trazido para chanceler brasileiro, dentre as pessoas do Itamaraty, aquele camarada que tem a ideologia entreguista. Isso causa um desgaste com o Itamaraty. Se a gente pensa nas Forças Armadas, o Bolsonaro passou por cima dos generais e estabeleceu uma comunicação direta com a baixa patente das Forças Armadas e está dando para ele uma certa segurança, mas é um conflito com os generais. Os generais podem estar trabalhando para retomar as rédeas das Forças Armadas. Dessa forma, o Bolsonaro está, aos poucos, criando conflitos institucionais que no futuro pode gerar um problema para ele. Esse futuro pode ser próximo, mas se essa pessoa continua, essa pessoa simplesmente torna-se aí uma segunda, nem digo porta-voz, eu digo uma segunda voz do Bolsonaro, porque o que esse cara prega é exatamente o que o Bolsonaro propôs durante a campanha. Então, tem uma certa legitimação social, esse é que é o problema, mas em termos institucionais é um tapa na cara. É a mesma coisa de você fazer contradições do tipo clínica de aborto feto feliz. Você pensar que você busca uma pessoa de dentro do Itamaraty, que foi preparada para ser nacionalista e ter amor à própria pátria. Você tira aquela pessoa do Itamaraty exatamente porque lá dentro ela é a única que não tem amor à pátria e defende o entreguismo, automaticamente você humilhou toda a instituição Itamaraty. Assim como quando você pensa que o Bolsonaro, porque veio das Forças Armadas, representa as Forças Armadas, sendo que é uma pessoa de dentro das Forças Armadas que não aceitou hierarquia e propôs, inclusive, plano terrorista contra as Forças Armadas, você humilha a hierarquia da instituição, você humilha toda a instituição Forças Armadas. Então, à medida que ele começar a derreter, exatamente por causa da perca de apoios institucionais, ele pode perder também a base que está sustentando ele hoje, que é a base das polícias e a base das Forças Armadas. Exatamente aquela base lá embaixo que eu tenho comentado há 3 anos. Olha, a esquerda precisa aprender a falar com a base das Forças Armadas. Isso é muito importante, porque de baixo para cima o controle pode acontecer. Os generais perderam o controle das Forças Armadas. Digamos que hoje a hierarquia de pirâmide ela foi substituída. Lá no topo, do lado dos generais, ainda tem os Bolsonaro, que significa que o comando das Forças Armadas hoje está um comando difuso. Mas, aos poucos, à medida em que o Bolsonaro vai humilhando seus eleitores, esse comando que é difuso, ele volta para os generais. Quando os bolsonaros perderem o controle sobre polícias e Forças Armadas, eles voltam a ser peteca, voltam a ser fantoches. Então, tudo é muito imprevisto. À medida que ele vai tomando atitudes bizarras e humilhando instituições, ele vai perdendo essas instituições. A escolha desse cara significa, obviamente, virar as costas para o resto do Itamaraty. É bom para o Brasil porque, de certa forma, não seria diferente, né? Ele poderia buscar aí um político, não uma pessoa não de carreira de embaixador, não de carreira diplomática. Ele podia pegar um político para fazer a mesma coisa, mas ele aproveitou a oportunidade para humilhar toda uma instituição. Então, de certa forma, isso acaba sendo bom. De certa forma é bom, é um tapa na bunda do resto. O Domingos Xavier traz um ponto importantíssimo, né? Existe alguma possibilidade da indicação ter sido feita ao Bolsonaro pelo Trump? Eu acho que esse ponto é sensacional, porque eu acabo de receber aqui muita gente mandando informação para a gente. Recebo aqui informações de uma fonte nossa, né, dizendo o novo ministro, além de diretor, não é nem chefe, diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá, Paraná, é um ardente defensor de Trump, né? Olha só, ele escreveu um artigo que coloca o Trump como um messias da civilização ocidental, né? Resumo do artigo dele: o presidente Trump propõe uma visão do Ocidente não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico, da história e da cultura das nações ocidentais. E aí ele pega lá, cita Ésquilo,
Oswald Spengler, tarará, e defende a questão do nacionalismo, mas o nacionalismo não brasileiro, o nacionalismo estadunidense, né? E aí ele fala no artigo dele: Trump desafia a nossa maneira usual de pensar. Aceitemos esse desafio, não nos satisfaçamos com uma caricatura, né? Que tenta sempre mostrar um Trump desconexo, arbitrário, caótico. Ele é um puxa-saco do Trump, é uma coisa muito louca, né? Então, a pergunta que veio aqui do colega, aqui do telespectador, é: será que não foi o Trump que indicou o chanceler brasileiro, já que o Brasil virou colônia? Com certeza, Léo. Olha, a mensagem que ele mandou no blog dele é aquela coisa. Se um eleitor do Bolsonaro fala viva Trump, é esperado. Tem todo um projeto de imbecilização que faz pessoas de dentro do Brasil gritarem viva Trump. Mas quando uma pessoa de dentro do Itamaraty fala uma coisa semelhante, é bem diferente. Por quê? O cara, para entrar no Itamaraty, ele passou por provas difíceis. Dentro do Itamaraty, ele aprendeu muita coisa e a partir daí, depois de ter aprendido isso tudo, depois de perceber a verdade, ele ainda se declara contra o próprio povo. Ele mandou uma mensagem importantíssima para o Trump, importantíssima para os banqueiros: eu estou à venda, eu estou disposto a trair o meu povo, se for preciso, para colocar vocês para fazer valer os interesses de vocês. É bem diferente quando um bobo eleitor do Bolsonaro fala viva Trump, melhor Estados Unidos do que Cuba, mas quando um diplomata fala uma coisa dessa, essa informação é percebida de outra forma. Então, digamos que o blog dele não é simplesmente um blog, é um currículo aberto, exatamente porque tem olheiros, diplomatas ao redor de todo mundo percebendo essas autoridades e de que lado essas autoridades estão. Na hora que percebe que tem uma pessoa de dentro do Itamaraty que está à venda, né, isso é uma oferta. O que ele fez com o blog dele foi, na verdade, se ofertar para os Estados Unidos. Então, existe sim a possibilidade dele ter sido aí encontrado por um olheiro americano através do blog e ter sido escolhido por causa disso. Digamos que hoje o governo Bolsonaro está sendo montado exatamente através de pessoas conhecidas que se colocaram à disposição para entregar o Brasil para os Estados Unidos. Se você prestar atenção, você vai ver que praticamente todo o ministério do Bolsonaro está indo para esse lado. Ô, Léo, nunca fomos tão colônia, né? Agora, antes da gente fechar, tem um tema que a gente não pode deixar de passar em branco, que é a questão do Onyx Lorenzoni, né? O Onyx, ele foi pego no Caixa 2 lá no ano passado, R$100 mil da JBS. Agora saiu mais uma matéria que não é só 100 mil, são 200 mil. Apareceu mais 100 mil. Né? Ele disse que tinha pedido desculpas, aliás, o Moro falou que ele pediu desculpas e tal. E agora o Bolsonaro está dizendo: se tiver ministro com acusação consistente, tem que deixar o governo. Será que o Onyx está sendo frito? Será que é compatível a presença do Onyx e do Moro no mesmo ministério? Olha, Léo, eu acho que não é compatível, obviamente não. Eu acho que ele tem, já que achou mais 100, eu acho que é justo ele pedir desculpas novamente. Mas agora uma crítica que eu faço à esquerda é que a esquerda está sendo muito cruel, Léo. Olha bem, ser esquerda é muito cruel, né? Porque, veja bem, quando a esquerda denuncia o Bolsonaro, a esquerda ajuda o Bolsonaro. No momento em que a esquerda fala: olha, Bolsonaro, você está chamando um cara envolvido em corrupção, o Bolsonaro dispensa o cara, que era uma dívida de campanha dele, e aproveita isso para falar que ele descobriu que o cara é envolvido em corrupção e ainda consegue manter a popularidade. Eu acho que a esquerda não deveria fazer isso. A esquerda tem que atuar, obviamente, a mídia tem que atuar no momento em que for uma coisa irreversível. Por exemplo, o Brasil declara guerra aos árabes ao redor de todo mundo, falando que vai mudar aí a embaixada para Jerusalém. Isso é uma coisa que a mídia tem que lutar para reverter, porque pode não ter volta. O Brasil vai declarar guerra à Venezuela, tem que bater de cima. Agora, toda vez que o Bolsonaro for colocar um corrupto no ministério, se a esquerda fizer pressão, o Bolsonaro volta atrás e ainda sai como o herói, porque ele vai falar: não, meus eleitores, eu descobri que o cara é corrupto e não quis colocar, porque aqui não entra corrupto. Eu acho que a esquerda e a mídia de esquerda, ela tem que baixar o facho, deixar o ministério do Bolsonaro ser todo composto por corruptos para criticar depois. Porque a esquerda está fazendo um grande favor ao Bolsonaro, ela está avisando antes que o Bolsonaro nomeie os corruptos e depois o Bolsonaro ainda tem subsídios para falar que foi ele que descobriu e ele evitou. Deixa o cara entrar no ministério primeiro. Olha, se não fosse a esquerda, o Bolsonaro teria colocado já
3 corruptos em ministérios e a gente teria não uma possibilidade, mas um caso concreto para criticar. Eu acho que a esquerda agora, ela tem que parar de criticar antes da hora e esperar o cara assumir o ministério para depois que ele assumir o ministério começar a crítica. Porque senão o Bolsonaro vai se safar. Você já parou para pensar, Léo? Como que é difícil o trabalho da esquerda? Veja bem, se um presidente é de direita, toda a crítica da esquerda só ajuda esse cara, porque um presidente de direita, ele se elege financiado pelo grande capital. Então, no momento que ele vai acabar com direitos trabalhistas, a crítica vem e fala que não pode, e ele usa a crítica para falar, olha, veja bem, eu vou voltar atrás. Ele volta atrás, ganha popularidade, não paga a dívida de campanha, e a esquerda sai mal. A esquerda tem a obrigação de fazer isso, ela foi eleita para isso, mas o que eu estou falando aqui é como é difícil o trabalho da esquerda. Se o Bolsonaro vai fazer alguma coisa contra o meio ambiente, a esquerda evita que o Bolsonaro faça isso, ela ajuda o Bolsonaro. Se o Bolsonaro vai fazer alguma coisa contra o Ministério do Trabalho, a esquerda faz crítica e evita que o Bolsonaro faça essa grande merda, ela acaba ajudando o Bolsonaro. Com a direita, é o contrário. Quando a direita faz a oposição à esquerda no poder, ela prejudica o povo, prejudica o presidente e sai rindo ainda por cima. Mas, enfim. A gente está chegando perto do encerramento aqui, Léo, mas eu tenho um ponto importantíssimo no que você falou. Essa indicação desse chanceler provavelmente vai sacramentar a mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, que vai causar graves prejuízos econômicos à indústria nacional. Então, esses empresários que apoiaram, inclusive o agronegócio, que apoiaram o Bolsonaro, vão começar a levar ferro, porque vão descobrir que não é um presidente do Brasil, é um presidente dos Estados Unidos no Brasil, né, que é uma coisa totalmente diferente. E uma outra questão que está sendo colocada é que ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho. Então, o Olavo de Carvalho é quem teria feito a indicação do chanceler brasileiro. Te peço para comentar essa questão da embaixada e do Olavo como nomeador de chanceler, humilhando o Itamaraty, né? A humilhação total e definitiva da história do Itamaraty no Brasil. Sim, o que a gente tem que fazer agora é, obviamente, a gente tem que fazer uma super corrente dentro do Brasil para deixar claro para os países árabes que nós, brasileiros, não apoiamos isso. Mas deixa o Bolsonaro errar para ele se derreter. Isso é importante. Por quê? No momento em que os brasileiros começarem a mostrar para o mundo que o brasileiro não é a favor disso, que a gente não esperava isso, talvez a gente consiga educar o povo brasileiro. O grande problema, Léo, é que o mesmo lobby que cria essa ideia de que, olha, os Estados Unidos são legais, Israel tem que fazer isso mesmo, é o lobby que controla as igrejas evangélicas que apoiaram o Bolsonaro, que significa que tem uma parcela da população brasileira que acha que Israel tem mesmo que exterminar os povos árabes, porque ela foi doutrinada por igrejas de Israel dentro do Brasil a imaginarem que, olha, aquela terra foi prometida para o povo de Israel e Israel tem que matar quem estiver ali do lado mesmo. Isso é um grande problema. Por isso que eu falo, o trabalho nosso, ele tem que ser focado em reverter os brasileiros que foram perdidos nesse esquema de lavagem cerebral dessas igrejas, porque senão não adianta nada. Por incrível que pareça, nós temos dentro do Brasil hoje uma quantidade enorme de pessoas que acham que toda morte em Gaza é merecida porque o povo de Gaza está lá ocupando terras que foram prometidas ao povo de Israel, sem saber que não tem absolutamente nada a ver com religião, não tem nada a ver com o povo de Israel, é simplesmente uma política de políticos de Israel, da mesma forma que as coisas bizarras que acontecem no Brasil não têm necessariamente interesse do povo, é o interesse dos políticos. Mas, enfim, se a gente não conseguir reverter esse dano que foi feito na sociedade brasileira, pode ser que a sociedade até vote aí num referendo aprovando a mudança da embaixada para Jerusalém, porque os evangélicos dessas igrejas acreditam que é lícito iniciar aí uma guerra religiosa, porque Israel é dono legal daquela terra por causa dos ensinamentos desses pastores que a gente tem aqui no Brasil. Por causa dos pastores, né, Léo? Bom, a gente vai ter daqui a pouco o programa Brasil Primeiro, né, a análise semanal aqui do Aloysio Mercadante. Convidado especial, o cientista político Alberto Carlos de Almeida, vai fazer uma análise do processo eleitoral e também vamos falar, evidentemente, desses primeiros passos do bolsonarismo, né? Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, dizendo que podem ser apoiadores da TV 247 em brasil247.com/apoio, que é a melhor maneira de apoiar o nosso crescimento como grupo de comunicação, né?
também podem ser membros do canal no YouTube. Muitas pessoas chegaram como membros, é muito simples, né? E, evidentemente, a gente pode sempre apoiar, simplesmente compartilhando o conteúdo, fazendo com que a mensagem chegue a um número cada vez maior de pessoas. Léo, a gente está aqui caminhando já, eu vou te dar aqui o nosso número de inscritos neste momento, só para a gente já dar uma noção de como cresceu a TV 247 nesse ano, né? 256.858. Então vamos fechar hoje em 257 para caminhar rapidamente rumo aos 300 mil. Léo, obrigado a você. Faz aí as palavras de encerramento antes da gente. Obrigado, Léo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão participando com a gente aqui e lembrar que para a gente conseguir fechar aí né, em mais 1.000 inscritos, aí, virando mais 1.000 inscritos, é importante que você ajude compartilhando. Então, se você puder compartilhar essa transmissão, convidando pessoas para se inscreverem, eu agradeço muito. Se você puder também compartilhar essa transmissão, se você puder participar também do meu canal, Leonardo Estopa, mais tarde, às 10h30, eu faço o programa Léo Estopa ao vivo. Eu agradeço demais, mas não se esqueça, depois que você assinar aí o canal Leonardo Estopa, compartilhar com os amigos, volte aí para assistir daqui a pouquinho o Brasil Primeiro aqui na TV 247. Então, muito obrigado, Léo, muito obrigado, pessoal, e até mais tarde. Obrigado, Léo, obrigado a todos, valeu, gente, abração.